Você já ouviu um aviso que parecia loucura, mas depois percebeu que era a verdade? Às vezes a vida nos avisa e a gente ri. Mas o preço de ignorar um aviso pode ser tudo. Hoje você vai conhecer a história de Arthur, um homem que tinha tudo: sucesso, status e o casamento perfeito, pelo menos até uma simples garçonete olhar nos olhos dele e dizer: "Não entre nesse casamento." Ninguém imaginava o que ela sabia. E o que ele descobriria tarde demais. Antes da história começar, respire fundo e se inscreva no canal. Porque aqui, cada história vai te provar que o destino sempre avisa. Mas só os atentos conseguem escutar. Ela disse: "Não entre nesse casamento." Mas ele descobriu isso tarde demais. O salão do restaurante La Mer cintilava como um mar de cristais. O lustre central derramava luz morna que fazia as taças parecerem miniaturas de luas. Pianos sussurravam notas que flutuavam entre mesas e a cidade lá fora respirava luzes. Arthur segurava o celular com o polegar suspenso sobre a tela. Um convite reluzia: jantar de noivado. Arthur em Isadora. Seu reflexo no vidro da janela parecia mais sério do que ele lembrava ser. O terno sob medida, a gravata de seda, o relógio antigo herdado do avô, tudo perfeito, tudo impecável, tudo frágil. "Posso..." A voz dela tremia, recortando a música e o burburinho. "Posso dizer uma coisa, senhor?" Ele virou o rosto. A garçonete era jovem, postura ereta apesar do cansaço, os olhos de quem aprende rápido a ler as pessoas. Uma mecha solta escapava do coque, pousando na sobrancelha. Ele sorriu por reflexo. "Claro, eu..." Ela umedeceu os lábios, como quem escolhe a palavra certa antes de pisar no chão. "Eu sei que não tenho direito de me meter, mas não entre nesse casamento." O silêncio quebrou um copo em algum lugar do salão. Foi a sensação. Arthur inclinou levemente o corpo, como se as palavras tivessem empurrado o ar. "Como é o seu nome?" "Helena," ela disse, com um gesto automático de tirar a mecha do rosto. "Helena, por que você diria isso?" Os olhos dela buscaram a mesa ao fundo onde Isadora ria, um riso excessivamente alto, cercada por amigos que mediam as pessoas pelo corte do paletó. Helena respirou. O peito subiu, desceu. "Tem coisa que não tem fotografia, mas a gente vê", sussurrou. "O jeito como ela te olha quando você vira o rosto. O jeito como ela olha o seu relógio, não você. E..." A voz cedeu, quase num pedido. "E o jeito como o seu sorriso fica tenso quando ela chega perto." Arthur reprimiu um riso breve, defensivo. Bateu o polegar no relógio. Tic-tac, tic-tac, como se pedisse que o tempo falasse por ele. "Helena, não me leve a mal. Eu não te conheço." "Eu sei." Ela retesou os ombros, segurando a bandeja como um escudo de prata. "Mas eu já vi esse filme. E ele não termina bem." Isadora aproximou-se com perfume de flores caras e um beijo frio no rosto dele. Olhos na garçonete por um segundo, lâmina de gelo sob pele. "Está tudo perfeito?" perguntou Isadora, mas olhava para a taça. Está", disse Helena, deslocando o peso do corpo. "Como sempre esteve, até não estar mais." Arthur agradeceu com a cabeça e a dispensou com gentileza. Helena afastou-se, o coração nas mãos. O jantar seguiu com brindes e risos, mas, no fundo da mente dele, as palavras se revezavam. "Não entre, não entre, não entre." Houve um momento em que Isadora contou uma história sobre como detestava gente que não sabe seu lugar. Os amigos riram alto. Arthur não. Ele olhou de novo para Helena, que recolhia silenciosamente um guardanapo caído. Ela o viu e, por um segundo, os olhos dela pediram desculpa por ter dito a verdade. Na saída, no vento frio da noite, Arthur apalpou o bolso do casaco como quem procura um mapa. O relógio marcou 22h14. O convite digital brilhava na tela. Ele apertou o botão lateral e a tela apagou.
O eco de Helena o acompanhou até o carro. As semanas seguintes foram um desfile de perfeições ensaiadas. Degustações, visita ao jardim do local da cerimônia, reuniões com o decorador, listas de convidados. Tudo deslizava com a precisão de uma valsa. Tudo, menos Arthur. Em frente ao espelho, sozinho, ele ensaiou perguntas que nunca fazia a Isadora. Você me amaria se eu perdesse tudo? O que te comove? Qual sua lembrança mais simples? As perguntas morriam antes de ganhar voz. Isadora, por sua vez, afinava detalhes com a eficiência de quem dirige uma empresa. Ela tinha beleza que entrava no ambiente antes dela e convicções que eram lâminas bem polidas. O mundo aplaudia. Numa tarde, Arthur passou pelo Lamer, sem querer, guiado por uma memória que tinha cheiro de café quente e sabedoria incômoda. Encontrou Helena repondo guardanapos em dobras exatas. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ele, tentando sorrir. Não deve nada, ela respondeu séria. Eu que passei do limite. É que... Ele coçou a nuca. Eu não consegui esquecer. Helena largou a pilha, encostou-se discretamente no balcão. A gente não esquece quando algo é verdade, disse, olhando para o chão como se falasse consigo. E também não esquece quando tem medo de que seja. Os dois riram sem alegria. Arthur contou coisas miúdas. Como Isadora corrigia o modo dele de segurar o garfo em público, como ela ria dos antigos colegas dele vindo da periferia, como o coração dele ficava. Apertado, Helena ouvia. Às vezes, quando a mesa 2 pedia mais água, ela ia e voltava, e ele esperava. Porque esperar alguém que ouve é um tipo de oração. Eu não posso decidir por você, ela sussurrou, e o som era mais peso do que volume. Mas posso te perguntar uma coisa? Não pode. Quando ela te abraça, você se sente visto ou exibido? Arthur piscou devagar. Uma resposta cresceu sozinha no silêncio. Ele sorriu triste. Obrigado. Eu só sirvo café, ela disse, fechando os lábios num gesto que era metade ironia, metade humildade. O resto é com você. Naquela noite, Isadora mostrou o anel novo maior, porque o anterior não brilhava nas fotos. Ele percebeu que a palavra brilha aparecia mais na conversa dela do que sente, e dormiu com o peito virado ao contrário. Um e-mail anônimo chegou ao amanhecer. Assunto: olhe com calma. Sem corpo de texto, apenas uma pasta na nuvem. Arthur abriu por impulso, depois por medo, depois por curiosidade sem volta. Havia capturas de conversas, nomes, datas, um contrato de prestação de serviços com a empresa de eventos assinado por Isadora, comissões altíssimas e uma cláusula que a colocava como influenciadora exclusiva do local, garantindo bônus conforme a lista de convidados. Ele fechou o laptop com força, como quem fecha uma porta para o incêndio. Ficou parado. O tic-tac esmagava a manhã. Ligou para Isadora. Oi, amor. A voz dela tinha brilho. Você conhece a Júlia da Luminária Eventos? Pausa. Conheço. Por quê? Ela te paga comissão pela indicação do espaço da cerimônia? Um riso curto. Em seguida, um fio de impaciência. Arthur, querido, isso é prática de mercado. Acorda. Você ia me contar? Não achei que você fosse entender. Você é... Ela escolheu. Idealista. Idealista. A palavra desceu arranhando. Ele desligou com uma educação fria. No escritório tentou trabalhar, mas as letras viravam pássaros confusos no monitor. Levantou-se, abriu a janela, respirou um céu que não cabia por inteiro. O telefone vibrou de novo. Mensagem de um número desconhecido. Se você quer ver mais, vá hoje, 19 horas, ao Café das Mangueiras. Mesa do fundo. As. Quem prefere a verdade? Ele quase apagou. Quase. Às 18h57 estava lá. O café tinha cheiro de infância, de pão amanteigado. A mesa do fundo o esperava como o último banco na igreja. Uma mulher de cabelos curtos, 40 e poucos anos, ergueu o olhar. Arthur? Sim. Sou a Júlia. A do e-mail.
Júlia respirou fundo, como quem se livra de um segredo pesado. Eu tentei falar com você antes. A Isadora transformou os casamentos numa vitrine. Alguns fornecedores ganham, outros aprendem a obedecer. Ela passou os dedos pela borda da xícara. Você não é o primeiro noivo que questiona e some da lista. O que você quer? Ele perguntou, honesto. Te dar a chance de escolher sabendo. Só isso. Ela deslizou o celular sobre a mesa. Vídeos curtos de bastidores. Isadora negociando bônus por fotos postadas, exigindo que pareça mais caro do que é, dizendo, Arthur paga. Em um deles riu. Se ele ama mesmo, vai bancar. Amor, né? A palavra que eles usam quando querem calar a planilha. Arthur ouviu o próprio pulso. Ele lembrou do conselho de Helena e a imagem do salão voltou com um golpe de luz. Obrigado, disse a Júlia sincero. Desculpa o estrago, ela respondeu. Mas estrago maior é viver uma vida que não é sua. Na saída, o vento cheirava a chuva. Ele caminhou até o Lamer. Helena estava recolhendo as cadeiras do terraço, a brisa brincando com a mecha do cabelo. Você estava certa, ele disse, sem preâmbulo. Os olhos dela ficaram úmidos, mas firmes. Eu não queria estar. Arthur encostou as mãos no bolsão do casaco, como quem guarda um pássaro com cuidado. Eu não sei como desfazer um navio que já zarpou. Às vezes você não desfaz. Você vira o leme, disse ela simples, e aceita a onda. A cidade armou uma tempestade para a véspera do casamento. Nuvens baixas, vento decidido, relâmpagos rabiscando o céu. Parecia um aviso antigo, desses que os avós sabem ler. Arthur guardou-se no apartamento com caixas de lembranças. Reviu fotos dele e de Isadora, em festas, em eventos, em viagens rápidas. Reviu também a foto da mãe dele, costureira, mãos de linha e agulha, sorriso de quem sabia fazer do pouco um casulo. Uma lembrança específica emergiu. Aos 12 anos, ele voltou da escola humilhado. A mãe o abraçou e disse, nem todo brilho é luz, filho. Tem coisa que só reluz para cegar. Ele fechou os olhos. A voz da mãe parecia sentar-se ao lado dele no sofá. Às 23h40, Isadora mandou uma mensagem. Não atrasa amanhã. As equipes de fotos chegam às 10. Ele respondeu. Precisamos conversar cedo. Ela digitou, apagou, digitou. Sem dramas, Arthur. Amanhã é sobre felicidade. Houve outra mensagem. Desta vez, de um número diferente. Uma imagem, um contrato com o nome de Arthur como fiador de uma parceria comercial de Isadora com uma agência de influenciadores. Sem sua assinatura, mas com uma assinatura falsificada, a dele. O estômago virou. Quem enviou aquilo? Ele não sabia. O que fazer? Sabia menos ainda, foi até a janela. A cidade piscou sob a chuva. O relógio do avô pulsou no pulso como se dissesse, anda. Ele pegou o telefone e ligou. Helena, me desculpa a hora. Tudo bem. A voz dela era um cobertor. O que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei no limite. Então você ainda tem uma escolha, disse sem hesitar. E o tempo certo de fazer o que é certo é quando a coragem chega. Arthur engoliu em seco. Você pode... Ele mordeu o lábio. Você pode ir ao local da cerimônia amanhã às 9? Se você precisar de um rosto amigo, ela completou. Posso, obrigado. Vá dormir. Ela sorriu na voz. O mundo é melhor de manhã quando a gente decide ser honesto à noite. O salão escolhido para o casamento parecia uma catedral esculpida em vidro e luz. Havia arranjos de flores pálidas como o leito de um rio. O corredor. Um caminho de estrelas falsas, derramadas no chão. As câmeras testavam ângulos. Os convidados, perfumes. Os músicos, notas felizes por obrigação. Arthur chegou cedo, com um envelope no bolso do paletó. Olheiras discretas, uma decisão na coluna. Isadora veio na direção dele como quem desliza. Amor, está pálido. Dormi pouco. Ela tocou a lapela dele, ajeitando como quem ordena uma peça no tabuleiro. Olhou ao redor, calculando. Helena, discreta, entrava pelo fundo,
convidada por ninguém, autorizada por alguém que só o coração reconhece. Ela ficou ao lado de uma pilastra quase invisível, mas presente como farol. O celebrante ensaiou as primeiras palavras. O sol forçou uma fresta entre as nuvens. Tudo estava pronto para o teatro. E então aconteceu. Júlia, a da luminária, entrou. Ninguém a esperava. Trazia um rosto de quem escolheu parar de ter medo. Aproximou-se de Arthur. Desculpa, eu tinha que estar aqui, disse. Isadora congelou, perfazendo em um segundo todas as expressões que as boas maneiras não permitem. Júlia, o que é isso? Isadora sorriu venenosa. É realidade entrando, respondeu a outra, simples. Arthur respirou fundo. O envelope no bolso vibrava como uma ave viva. Ele deu um passo à frente. O microfone aguardava a felicidade. Recebeu honestidade. Antes de começar, a voz dele saiu firme e baixa. Os convidados, um coro de olhos. Eu preciso dizer algo. Isadora cerrou os dentes no sorriso. Arthur, amor, não é hora. É exatamente a hora. Ele tirou o envelope. Tirou as cópias do contrato falsificado, dos e-mails, das conversas. Falou sem acusar, mas sem poupar a verdade. Disse dos bônus, dos arranjos, da imagem acima da essência, da assinatura que não era sua. Cada palavra derrubava um tijolo invisível. Eu não estou dizendo isso para humilhar ninguém, continuou, olhando de leve para Helena, que respirou por ele. Estou dizendo porque o amor não tem vergonha de ser verdadeiro. E eu hoje escolho a verdade. Um suspiro coletivo moveu as flores. Isadora tentou recuperar o eixo. Isso é absurdo. Ela riu alto demais. Quem armou isso? A Júlia? Aquela garçonetezinha que te fez a cabeça? Olhares reaprenderam o significado da palavra cruel. Eu armaria a verdade todos os dias, se precisasse, disse Júlia, em paz. Helena manteve o olhar baixo, o corpo inteiro numa postura de respeito e coragem. Arthur tirou o anel do bolso. Sopesou o peso do ouro. Deixou-o sobre a mesa do altar, como se colocasse ali um fardo antigo. Eu não entro nesse casamento, disse. Eu saio desse engano. A música morreu sem achar o tom. Alguns convidados se levantaram. Outros ficaram paralisados. Uns poucos aplaudiram de leve, como quem aplaude alguém que respira. Isadora quis avançar, mas as pernas pesaram. A máscara partiu em dois. E pela primeira vez houveram lágrimas de verdade. Não porque amasse, mas porque perdera o palco. Arthur caminhou o corredor afora. Cada passo era uma porta se abrindo. O vento lá fora cheirava a terra molhada. Helena recuou discretamente, sem querer disputar cena com a decisão de um homem. Ele a alcançou no jardim lateral. Obrigado por me dizer aquela frase, ele disse ofegando. Eu demorei, mas escutei. Às vezes, a gente precisa do silêncio depois do grito, respondeu com um sorriso curto. O céu abriu um rasgo de luz entre nuvens. Notícias correm mais rápido que vento. Em horas, blogs de sociedade e perfis de fofoca sopravam versões do ocorrido. O sobrenome de Arthur virou palpável. A beleza de Isadora pauta. Ele desligou o telefone e foi ver a mãe no cemitério. Não disse nada, mas falou tudo, ajoelhando-se sob a sombra do ipê, que florescia amarelo como um perdão. Mais tarde, sentado na margem do rio que cortava a cidade, ele chamou Helena. Tem café aí? Brincou com voz cansada. Tenho fé e café, ela disse. Qual você quer primeiro? A fé. A fé vem quando a gente faz o que precisa, apesar do medo, ela disse, como quem serve uma xícara invisível. Ele contou que tinha medo de ser lembrado como o noivo fujão. Ela disse que às vezes fugir é voltar a si mesmo. Ele riu, o riso que limpa. Você fala bonito, Helena. Eu só ouvi muita gente no lugar onde as pessoas não são escutadas, respondeu. A gente aprende a traduzir silêncio. Ele a convidou para caminhar. Passaram por um mercado, uma banca de flores, uma praça onde um pai empurrava uma bicicleta infantil. Helena caminhava com passos econômicos, como quem poupa sapatos. Posso te perguntar uma? Ele disse. Duas. Você já amou alguém que não te viu? Já, ela sorriu de lado. Mas aprendi a me ver melhor do que ele me via. E você acha que eu mereço um recomeço?
Acho que você já começou, respondeu, e olhou para o relógio dele, não por cobiça, mas por curiosidade. Que horas são? Hora de parar de mentir, ele disse. Então vamos. Dias depois, um envelope pardo chegou ao escritório de Arthur. Nenhum remetente. Dentro, apenas um pendrive e um bilhete, para que você nunca mais se ache pequeno ao escolher o certo. Ele plugou o dispositivo. Vídeos, planilhas, e-mails, comprovando que a assinatura falsificada fora parte de um golpe maior que envolvia um assessor de Isadora. Havia provas suficientes para uma ação criminal. Arthur não sentiu raiva. Sentiu alívio. Como se a verdade, quando dói, ainda assim cure. Ligou para Isadora. Ela atendeu com voz áspera. O que você quer? Te dizer que eu não vou te destruir. Falou devagar, como quem escolhe não envenenar a fonte. Mas eu vou me proteger. E proteger quem eu puder. Você foi ingênuo, Arthur. Prefiro ser ingênuo do que cínico, disse. E prefiro aprender do que fingir. Depois procurou Júlia, agradeceu. Ofereceu-se para ajudar a recompor fornecedores esmagados por acordos injustos. Procurou também Helena. Lamer estava mais cheio que de costume, talvez por curiosidade silenciosa. Ele esperou ela sair do turno. Chuva leve, o cheiro de rua limpa. Tenho algo para te mostrar, ele disse. Se for o coração, já vi um pedaço. Ela respondeu com olhos que sabiam rir. Ele a levou até um espaço vazio num bairro antigo. Tijolos aparentes, janelas altas, um telhado que precisava de carinho. Quero abrir um lugar onde ninguém precise exagerar o brilho para ser visto, explicou. Um café-escola. Gente que quer recomeçar sem pedir desculpa por existir. Você me ajuda? Helena passeou os dedos por uma viga como quem testa a alma da casa. Eu ajudo, disse. Com uma condição. Qual? O nome? Helena. Ele sorriu. Não, verdade. Para lembrar a gente todo dia. Fechado. Ela estendeu a mão. O aperto foi firme e demorado. Havia ali uma promessa que não precisava de contrato. Meses se passaram como páginas viradas com cuidado. O Café Verdade nasceu com paredes que cheiravam a tinta fresca e esperança. Mesas de madeira clara, livros espalhados, um mural de histórias onde cada pessoa podia escrever uma linha do próprio recomeço. Júlia organizou workshops de fornecedores justos. Um ex-cozinheiro demitido por não ter a cara da marca ganhou uma cozinha onde a cara era ser gente. Uma moça que interrompeu os estudos por vergonha voltou a escrever poemas e às quartas-feiras lia no microfone para quem quisesse ouvir. E as pessoas queriam. Arthur aprendeu a passar café. Uma vez queimou um lote e riu de si mesmo. Outra vez acertou tanto que aplaudiram. Ele descobriu que a felicidade não é um aplauso alto, é uma mão quente no ombro. Um dia, Isadora entrou no café. O sino da porta denunciou sua elegância discreta. Ela olhou ao redor, menos altiva, mais humana. Helena estava no balcão, enxugando um copo com movimentos circulares, círculos que diziam paciência. Posso falar com você, Arthur? Isadora perguntou, a voz sem maquiagem. Claro. Eu perdi muita coisa, ela disse. Algumas por culpa minha, outras pelo acaso. Eu queria dizer que sinto muito. Ele assentiu. Eu também sinto, respondeu. Mas estou bem. Eu vejo. Ela sorriu cansada. Você está... Isadora pediu um café. Bebeu devagar. Devolveu a xícara com um obrigada, que escorregou do orgulho para a humildade. Saiu na mesma medida que entrou, com o sino, mas sem alarde. O mundo tem jeito quando as pessoas derrubam as próprias muralhas, pensou Arthur. Naquela noite, o Café Verdade promoveu um encontro. Histórias que nos salvaram. Helena contou com voz firme a história do dia no Lamer. Não como quem se vangloria por ter acertado, mas como quem agradece por ter ousado falar. Arthur a ouviu como quem lê um livro ao qual quer pertencer. Depois, fechando o caixa, eles ficaram sozinhos. A rua vazia, a lua espreguiçando-se por entre fios de poste. Helena apoiou o cotovelo no balcão. Arthur, a alma. Você sabe. Ele começou e engoliu uma hesitação que ainda se escondia, né?
que eu demorei para te ver. Eu sei, ela sorriu de canto, mas eu já me via. E quando a gente se vê, não fica pedindo que os outros vejam para existir. Obrigado por me emprestar seus olhos, ele disse quase um sussurro. Não emprestei, ela corrigiu suave. Eu só iluminei um caminho que você já sabia. Houve um silêncio bom com cheiro de pão no forno. Ele estendeu a mão. Ela também. Não foi um gesto dramático. Foi simples, como água. Como quem diz, estou aqui sem gastar a palavra. Na manhã seguinte, o café abriu com fila. O mural de histórias estava cheio de letras tortas e coragens certas. Arthur ajeitou o avental, respirou fundo e olhou para Helena. Ela prendeu a mecha teimosa atrás da orelha e apontou com o queixo para a porta. Pronto! Pronto, ele sorriu. E por um instante que coube inteiro dentro do dia, ouviu de novo a frase que um dia o salvou de si mesmo, mas agora limpa de medo, cheia de vida. Entre. Dessa vez, ele entrou. Fim. Algumas verdades chegam como sussurros, mas salvam como tempestades. Ouça o que a vida tenta te dizer antes que seja tarde. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Assim, mais histórias emocionantes chegam até você e você não perde nenhum novo capítulo.